A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu lar, que Deus venha abençoar os teus sonhos e projetos, que aquilo que o Senhor Deus prometeu em sua vida, Ele venha se cumprir. E que o Senhor venha te fortalecer nesse dia, te trazendo ânimo e esperança e, acima de tudo, renovando a tua fé cada vez mais em Cristo Jesus, para que você possa alcançar as promessas do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amados, nós sabemos que quando o Senhor nos dá uma promessa, quando o Senhor nos dá uma palavra específica, direcionada para a nossa vida, muitas vezes essa promessa, ela vem acompanhada de muitos esforços, de muita luta, para poder conquistar aquilo que o Senhor tem prometido. E muitas vezes, essas promessas, elas nos dão medo. Muitas vezes sentimos o medo. Sentimos o medo porque sabemos, se nós compreendemos as coisas de Deus, nós entendemos que quando Deus dá uma promessa, nós precisamos nos preparar para algo maior, porque tudo que nós entendemos do que Deus está falando, tudo que nós estamos ouvindo, pensando, é muito maior. Os pensamentos de Deus são maiores, as coisas do Senhor são maiores e muito melhor. Então, muitas vezes, nós ficamos tão impactados com aquilo que Deus prometeu, com aquilo que Deus nos falou. Então, nós sabemos que precisamos nos capacitar, nos revestir e ir à luta, seguir em frente. Sabemos que precisamos nos manter de pé, porque é só assim que nós vamos conquistar o impossível de Deus. Só assim que nós vamos conseguir alcançar lá na frente a vitória. Nós vemos aqui, nesse dia, compartilhando aqui com todos vocês, um exemplo de Josué, um jovem que estava ali no deserto, sendo treinado por Moisés, um grande líder, que estava liderando um povo de Deus, uma nação sendo preparada e para alcançar ali a promessa de Deus. E Josué foi preparado para que ele não viesse a perder a fé. Deus tinha uma convocação para Josué. Deus tinha uma promessa. Deus conhecia muito bem o coração de Josué e estava ali preparando ele para algo ainda maior. E então, o seu sucessor, o seu discipulador, diz a ele que ele ficará no lugar dele. Pensa como foi os pensamentos, como ficou a cabeça de Josué. Ele não sabia se ficaria alegre ou ficaria triste, porque a palavra do Senhor nos diz que muito é dado, muito nos será cobrado, muito nos será exigido. Quanto maior a bênção, maior é a sua responsabilidade, é o seu compromisso. Então, Josué, ele estava ali num conflito dentro dele. E também com um grande pesar, porque saberia que o seu sucessor não estaria mais ali. Se isso acontecesse,
se a bênção chegasse na vida dele, de ele ocupar um cargo tão grande, de liderar um povo, era porque o seu sucessor já não estaria mais ali. E isso entristeceu Josué. Então é chegado o dia, Josué então agora perdeu o seu sucessor e passa por um período de luto. O luto é um momento de conflito, é um momento de reflexão, é uma luta interna a qual nós passamos quando perdemos alguém, ainda mais quando é alguém muito querido. E Josué estava num período de luto, mas o Senhor vem e fala com ele. Vamos ler para continuar meditando? Em Josué, no capítulo 1, vamos ler do 1 até o 9. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui, nesses primeiros versos, nós começamos a ver quem era Josué e também vemos que ele estava nesse processo de luto. Nós vemos aqui o Senhor convocando Josué e o Senhor deu um tempo a Josué. Um tempo deste período para ele se consolar da sua dor, da sua perda. Mas ali Josué já estava muito abatido, muito tempo dentro deste luto. Porque o luto, amados, é respeitoso em nossa vida. Mas há um período para ele terminar. Não sabemos quando começa, quando vai ser o dia que começar. Sabemos que começa quando perdemos alguém. Mas quando vai terminar, não sabemos. Ou melhor, quando vai terminar, há uma data específica. Há um tempo específico. Nós não podemos passar a vida toda naquele luto, naquela dor, remoendo essa dor. Há um perigo nisso, que nós precisamos entender que é necessário abandonar o luto para continuar vivendo e vivendo o propósito de Deus, para não perder o foco. E aqui nós vemos Josué que ele estava abatido, que ele estava por muito tempo nesse tempo de luto. Tanto é que Deus fala para ele: levanta-te. Sabe, só se é falado levanta-te a alguém que está prostrado, alguém que está cabisbaixo, alguém que já perdeu esperança. Então ali o Senhor fala para ele, o próprio Deus fala para Josué: levanta-te agora. Ele estava falando: levanta agora, porque eu tenho os planos para você. E você vai fazer todo este povo passar pela terra. A terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Olha só, o Senhor estava falando para ele: levanta, sacode essa poeira aí, porque eu vou te usar. Eu vou te usar. Deus então estava falando para ele: você precisa se levantar. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Isso é importante, amados. Muitas vezes ficamos prostrados e Deus está a nos falar e nós não somos obedientes. Porque aqui nós vemos que Deus deu uma direção a Josué e Josué obedeceu. E muitas vezes Deus está falando para nós, usando pessoas para falar conosco, para nós nos levantarmos. Deus está usando pessoas para falar para você aí: levanta, eu quero te usar, levanta, você vai ser canal de bênção, instrumento em minhas mãos. E você não obedece, você não se esforça. Esse é um perigo.
O Senhor, Ele tem uma promessa para ti. Porque junto com o mandato, Ele te dá uma promessa. Olha só, Deus deu uma ordem a Josué, mas Ele deu logo uma promessa. Lá no verso 13 ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus estava derramando autoridade sobre a vida de Josué. Deus estava dando autoridade na vida de Josué sobre aquele lugar, sobre aquele povo, sobre aquela nação. Deus estava dando ministério para aquele homem. Isso é importante. Você não faz nada sem autoridade, sem um poder revestido na tua vida. E quando esse poder, ele vem do Senhor, você vence batalhas. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Olha só, o Senhor ainda colocou as medidas. Ele disse, daqui até ali, esse será seu, esse será os seus termos. Ali você comandará, ali você será autoridade, ali eu vou te direcionar, ali você será usado. O Senhor estava dando toda a direção e mostrando especificamente, detalhadamente a Josué. Deus, Ele te dá detalhes. Deus, Ele te dá uma direção específica, porque você não vai sair como barata tonta. Você vai sair com a direção certa, para onde o Senhor quer te direcionar, para onde o Senhor quer te enviar. Só aguarde no Senhor e Ele vai te dar toda a direção necessária. Verso 5. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Não deixa ninguém te bloquear. Não deixa ninguém te paralisar. Não deixa ninguém roubar os teus sonhos. Não deixa ninguém parar a voz de Deus na sua vida. Muitos se levantaram contra Moisés, tentando calar a boca de Moisés, tentando contorcer toda a situação. Mas o Senhor eliminou essas vidas. E Deus eliminou e retirou essas pessoas da vida de Moisés, do meio do povo. Porque não se levantaram contra Moisés em si, mas levantaram contra aquele que falava com Moisés, que era o próprio Deus. Então, o Senhor aqui está te dizendo, aquele que se levantar contra o que eu estou dizendo sobre a tua vida, ele está se levantando contra mim. E esse não vai prevalecer. Nenhum, amados, que ele se levanta contra a vontade de Deus, prevalece. Então, descansa no Senhor, porque aquele que se levantou contra a tua vida, você não precisa se mover. Deixa que Deus vai mover. Deixa que Deus vai falar com eles, tá? Não precisa você se defender. Não precisa você também erguer a sua voz ou a tua mão. Deus fará isso por você, porque eles não estão falando contra você, mas sim contra o próprio Deus, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te capacita, que te capacitou, foi Ele que designou os propósitos para a tua vida. Então a pessoa vai ter que acertar a conta com Ele. Amém? E ele assim continua dizendo, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Olha, muitas coisas vão vir para te desanimar, mas o Senhor está falando, esse propósito, esse sonho, não envolve só você. Envolve muitas outras vidas, muitas outras pessoas, envolve nação, envolve um povo, um exército de Deus que estão te acompanhando. Então, você tem uma responsabilidade de se levantar. O Senhor não te chamou para liderar? O Senhor não disse? O Senhor não te capacitou? Então, há uma cobrança. O que a palavra do Senhor nos diz?
Muito é dado, muito será cobrado. Então a cobrança é essa. Você deve se esforçar, não só por você, mas por aqueles que estão te acompanhando, por aqueles que você foi designado a resgatar. Então, amados, se levante, esforce mais. Nós precisamos nos esforçar cada vez mais. Não podemos desistir, não podemos deixar qualquer coisa nos desanimar, não podemos baixar a nossa cabeça. Precisamos nos levantar e nos manter de pé, posicionado, focado naquilo que o Senhor diz. Não importa a luta que vai vir, porque a luta ela vem para nos tirar do foco, nos tirar do propósito, mas nós precisamos manter os nossos olhos alinhados com o Senhor, sobre a vontade dele, para que nós possamos continuar no caminho certo e ainda levar outras pessoas até o Senhor. Lembre-se, se você cair, muitas pessoas vão cair com você. Mas se você estiver de pé, essas pessoas vão permanecer de pé. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O Senhor aqui ele está nos dizendo que a maior instrução está dentro da palavra do Senhor. E ele está dizendo que a palavra ela tem que ficar. Você tem que meditar, você tem que buscar nela o conhecimento, o discernimento, a revelação e ali não tirar ela da tua boca. É declarando todos os dias, profetizando a palavra do Senhor. Você não pode abrir mão dessa palavra, desses ensinamentos que vêm dos céus para você. E juntamente ele está dizendo, não se esqueça de fazer tudo o que o meu servo Moisés te ordenou. Sabe, toda instrução de um discipulador, de uma liderança, do sucessor que teve, na vida dele, que estava sobre ele, que ensinou, que orientou. Moisés passou toda a experiência. Porque, amados, nós temos o que nós compartilhar com as pessoas, é a nossa experiência. É o que nós já vivemos com Deus. Sabe, porque você recebe uma profecia na sua vida, um chamado, e aí vem as lutas, e você vai contar o seu testemunho. Como que você chegou até ali? Você abandonou as promessas de Deus? Você deixou? Você fracassou? Ou você lutou? Você perseverou? Como que você chegou até ali? Existem experiências e nós precisamos aprender com aqueles que veio antes de nós. Toda a Bíblia aqui, se a gente pegar ela e olhar a vida dos servos, profetas de Deus, mensageiros de Deus, discípulos do Senhor, nós vamos ver aqui experiências. E nós aprendemos com essas experiências que eles passam para nós. Como vamos fazer? Nós olhamos aqui a vida de Paulo, a vida de Tiago, a vida de Josué, a vida de Moisés. Nós aprendemos com esses homens. Homens de fé. Homens tementes e obedientes. Elias, Eliseu. Então nós aprendemos. São experiências. Nós não podemos esquecer os ensinamentos daqueles que nos ensinou. E o Senhor está dizendo hoje para você, não deixe os ensinamentos que você aprendeu. Se estão dentro da palavra, se estão te mantendo de pé, continue. Mas o importante de tudo, não se aparte do livro da lei, que é a palavra do Senhor, o livro da verdade, porque este fará você prosperar nos teus caminhos e você será prudente para ser conduzido pelos princípios da palavra de Deus. É importante, amados. E acima de tudo, olha só, verso 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em outras versões está escrito, não te mandei eu?
Seja forte e corajoso. Para sermos fortes e corajosos, então existe aí pesos, existe aí responsabilidades, existe aí coisas que pode nos enfraquecer. Mas o Senhor está dizendo, seja forte para suportar tudo isso. Seja forte, encontre a tua força que está em Cristo Jesus. E Ele te diz, seja corajoso. Para ser corajoso, quer dizer que você às vezes vai passar por períodos de medo. Medo de fracassar, medo de não conseguir. Mas o Senhor está dizendo, seja corajoso. Seja corajoso para vencer. Seja corajoso para enfrentar os seus medos. Seja corajoso para enfrentar tuas fraquezas. Seja corajoso, esforça-te, porque quem te mandou fui eu. O Senhor está dizendo, seja forte, seja corajoso, esforça-te, tenha bom ânimo, porque fui eu que te chamei e é eu que te capacito, porque eu sou o teu Deus e estarei contigo. Não importa o caminho que você andar, eu estarei contigo. Essa é uma promessa do Senhor. O Senhor deu direção, o Senhor deu uma ordem, o Senhor deu uma promessa para a tua vida. E Ele renova a tua fé hoje dizendo, eu estarei contigo por onde quer que andares. Então, anime-te, esforça-te. O Senhor jamais te deixou e Ele não vai te deixar agora. Ele não vai te desamparar. A promessa vai se cumprir. É assim mesmo, no estado em que você está, no período ruim que você está vivendo, que o Senhor está te chamando. Por isso Ele te diz, levanta-te. Levanta-te, porque eu estou te chamando. Levanta-te, te posiciona, sai desse luto, sai dessa tristeza, sai dessa escassez, levanta a tua cabeça, sai dessa angústia, sai dessa depressão, sai, esforça-te, porque eu estou contigo, foi eu que te chamei e eu vou te levar aonde eu te prometi. O Senhor derrama sobre você hoje o renovo, o poder e a autoridade sobre a tua vida para vencer. E creia, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Assim como Josué venceu grandes batalhas e levou um grande povo, uma grande nação, até a promessa da terra prometida, você também conseguirá vencer. Por quê? Porque o Senhor é que te chamou, porque o Senhor é que te capacita, porque o Senhor é aquele que não te deixou, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém? Mantenha essa palavra, essa promessa na tua vida, medita, reflita e que esse novo ano você possa viver essa promessa na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe tua vida e que você possa viver realmente o sobrenatural de Deus. Levanta-te, resplandeça, porque a luz do Senhor vai sobre ti, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.